Nesta hora eu quero chamar a irmã Andréia. Cadê a Andréia? Que bom, Andréia, que você veio estar com a gente. Andréia é a irmã da Luciana. E para nós é uma alegria ter conosco nesta noite. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E eu tenho certeza de que Deus há de falar a tua vida. Você crê nisso? Tenho certeza de que a palavra ela vem como semente ao teu coração. E o Espírito Santo de Deus vai cobrir esta semente e vai gerar vida em você. E você viverá os milagres de Deus em nome de Jesus. Vamos receber a irmã Andréia com aplauso ao Senhor nesta hora. Deus te abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, vendo assim o crescimento da Igreja do Senhor, né? Eu lembro de ter pregado lá, e uma vez eu preguei aqui, tá? Assim que vocês mudaram para cá, e hoje a gente vê essa igreja em plena pandemia, cheia, para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é uma alegria, é sinal que a Igreja do Senhor está avançando, né? Não parou. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei durante uns 2 anos sem ministrar a palavra do Senhor. E eu me senti como se eu estivesse numa caverna mesmo, antes da pandemia. Às vezes a gente entristece com algumas coisas, né? E deixa descer para o nosso coração e a gente acaba perdendo o foco do ministério que o Senhor tem para nós. Mas ministério, quando você é chamado, aonde você vai, o seu chamado te acompanha. Então, mesmo que você entre dentro de uma caverna, o seu chamado está lá com você. Mesmo que você desça no fundo de um poço, o seu chamado está lá com você. Então, o cargo, às vezes, ocupar um cargo na igreja, ele é apenas um cargo. Mas o chamado, aonde você vai, o seu chamado te acompanha. E assim é comigo. Por mais que muitas vezes eu relutasse em fazer, sempre o Espírito Santo de Deus me chamando. Aí, há uns 20 dias atrás, eu recebi um convite, depois de 2 anos, para pregar numa cidadezinha perto de onde eu moro, numa tarde. Aí eu falei para a irmã, não, irmã, chama outra pessoa, eu não estou pregando, não voltei a pregar. E já encerrei o assunto assim, não estou pregando. Isso passou o dia, passou a tarde, quando foi à noite, a minha pastora, que eu amo demais, falou assim para mim, minha filha, o Ministério de Mulheres vai voltar agora, a gente vai voltar com tudo. E daqui mais ou menos uns 30 dias vai ter um culto de liderança de mulheres, e é você que vai pregar, no mesmo dia. Eu falei, não vou não, pastor, eu não estou sentindo ainda no meu coração. Aí ela começou a falar para mim, minha filha, faz assim não. Deus está te chamando, quer te levantar seu ministério de novo. Quando ela falou assim, eu lembrei que eu já tinha dito um não à tarde. Aí eu falei, gente, Deus tem um projeto nisso aí. Deus tem um propósito. Aí falei para ela, mandei uma conversa minha com a irmã para ela. Ela falou, minha filha, é de Deus, você tem que se levantar. E a partir daí eu me coloquei novamente em posição para fazer a obra do Senhor. E hoje eu vou trazer uma palavra aqui que é fruto de experiência minha com Deus. Porque uma coisa que eu falei para o Senhor é que eu não quero pregar o que eu não vivo. Eu quero pregar as experiências que eu tenho com o Senhor. E eu tenho certeza que você também tem experiência com o Senhor. Eu tenho certeza que nesses dias de pandemia, você está aqui, você sabe que muita gente desceu à sepultura. Muitos de nós perdemos muitos familiares. Mas eu e você estamos aqui nessa noite. E nós estamos aqui porque o Senhor tem algo comigo e tem algo com você. Eu creio que quando tudo isso passar, grande vai ser o avivamento do Senhor na terra. Eu tenho certeza que Deus vai levantar pessoas como eu e como você,
para trazer um grande avivamento nessa terra. Nós vamos viver novamente os dias lá dos nossos pais, dos nossos avós, onde nós éramos crentes de verdade, onde nós sentimos a presença do Senhor de verdade, onde nós tínhamos o prazer, o ânimo, a vontade de estar na presença do Senhor. Eu creio, porque o rio de Deus, ele vai descer, e onde tem o rio de Deus, tem abundância de peixe, e o peixe sou eu e você, e todos aqueles que estão lá fora que nós vamos ganhar para vir para a presença do Senhor. Então, nessa noite, sentadinha aí, como é que você está? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Juízes, um texto muito conhecido. Capítulo 6, nós vamos começar a ler no versículo 11. Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Nós estamos no melhor lugar, na presença do Senhor. Amém? Pode ficar sentadinho aí do jeito que você está. Juízes, capítulo 6, nós vamos ler do 11 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. E carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derramar-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos na tua presença, te dando graça por tudo, ó Pai. Senhor, aí está a tua palavra. Pai, que não seja a minha boca, mas que seja a boca do Senhor. Que essa palavra venha cumprir, Senhor, aquilo que é para ela cumprir nessa noite. Que ela venha alcançar os corações, Senhor, e que eu possa ser boca do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Um texto muito conhecido. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel, durante um certo tempo, o Senhor levantou juízes para poder julgar, para poder governar o povo de Israel. E o povo de Israel era um povo que eles passavam uma fase com Deus, outra fase sem Deus. Uma época eles estavam voltados para o Senhor, outra época eles estavam voltados para a idolatria. E a palavra do Senhor diz que durante 40 anos, Israel teve um sossego de luta, teve um tempo de paz. Só que aí o coração do povo começou a se voltar para outros deuses, começou a se voltar para a idolatria. E aí o povo de Israel começou de novo a sofrer as consequências daquele pecado, a pagar por tudo aquilo de mal que sofria à medida que fosse saindo da presença do Senhor. E segundo estudiosos, esse tempo de aflição, esse tempo de tristeza, ele era para durar cerca de 200 anos.
mais ou menos. Só que aí, como o sofrimento estava tão grande, estava tão desesperador, o povo de Israel começou a clamar. Começou a orar. E aí, depois de 7 anos, Deus envia um profeta para falar com aquele povo. A situação daquele povo era uma situação tão difícil, que o que eles faziam? Eles se escondiam em cavernas, eles se escondiam em fortificações, eles se escondiam em covas. E tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, os midianitas iam lá e roubavam. E trazendo isso para o dia de hoje, a gente vê assim o tanto que tem sido difícil, né, irmãos? Essa pandemia que surgiu assim de algo que a gente nem nunca esperava na vida. Eu falo que nem nos piores pesadelos a gente imaginava que um dia fosse passar o que nós estamos passando. E se está difícil para mim, está difícil para você, imagina quem não tem um emprego, quem não tem uma casa, quem não tem uma situação. Então eu vejo assim que as provas, as lutas, as dificuldades, elas acontecem em todas as circunstâncias, em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os tipos de sociedade. Não é uma coisa da minha geração, não é uma coisa da sua geração. O que faz a grande diferença é a maneira que nós nos colocamos diante dessas situações, dessas adversidades que chegam para nós. Então, o povo de Israel, eles plantavam e eles não colhiam. Quando eles lançavam as sementes, a colheita crescia. Na hora de colher, na hora de desfrutar daquilo, o povo, os midianitas, iam lá e roubavam aquela plantação. E a palavra do Senhor diz que eles ficavam observando de longe, vendo o povo roubar. Eles ficavam lá, escondiam nas cavernas, escondiam nas fortificações, nas covas, e ficavam olhando o povo ir lá e roubar tudo que eles plantavam. E muitas vezes conosco é assim. Às vezes nós nos fechamos nas covas da depressão, nas covas da ansiedade, nas covas da aflição, nas covas da miséria, das palavras de rejeição. Às vezes nós nos fechamos nas cavernas que o inimigo coloca nos rótulos e ficamos observando todo mundo crescendo, todo mundo vivendo, todo mundo fazendo e a gente fechado, só observando a vida do outro. E Deus, Ele olha para mim e para você, Ele me conhece e conhece você. Hoje o Espírito Santo falava comigo que nós temos a palavra do Senhor, nós temos a receita de como nós vamos sair dessa cova. Nós temos o Senhor na nossa vida, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra profética. Sabe, às vezes nós ficamos fechados nessas covas, nessas prisões que o inimigo lança na nossa vida, parado de braço cruzado, observando o diabo cirandar na nossa vida. Às vezes nós não entendemos os planos e os projetos do Senhor. Às vezes nós não entendemos o que o Senhor está falando. E nessa noite eu vim aqui para falar para você que até no seu sofrimento Deus tem um propósito. Até na sua luta Deus tem um projeto para você. Você pode até estar num deserto, mas você está seguindo para Canaã. Se você entrou aqui nessa noite, eu quero que você saiba que você está indo para Canaã. Independente do que você está passando, Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a circunstância da sua vida. Deus não te esqueceu. Eu vim aqui nessa noite para falar para você que Deus não esqueceu você nessa situação que você está. Na situação que talvez esteja seu filho. Sabe? E o povo de Israel começou a clamar. E o que eu vejo? Que o clamor, ele muda a situação. Era para ficar 200 anos. Eles ficaram 7 anos. E o anjo do Senhor, o próprio Jesus, o pão da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Um dia, ele chega numa cova dessa, numa fortificação e fica observando. Assim como o Senhor está observando aqui agora. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que o anjo do Senhor está aqui. E a Bíblia fala que ele fica e tinha um cidadão lá, um tal de Gideão, que estava lá dentro da cova, malhando trigo no lagar. Não era tempo de uva, não era tempo de colher uva, era tempo de colher trigo.
Mas Gideão estava lá malhando trigo no lagar. O que é um lagar, para quem não sabe? É um lugar onde se coloca a uva para pisar, para fazer o vinho. Para poder malhar o trigo, precisava de um campo aberto. Porque quando eles colhiam um trigo, eles debulhavam o trigo e quando eles jogavam no ar, a palha do trigo saía e eles ficavam com o trigo. Agora vocês imaginam a dificuldade de Gideão, ajoelhado, escondido, malhando trigo dentro de um lagar, dentro de uma vasilha. Olha a luta daquele homem. Mas Deus, Jesus, olhou para ele, viu ele ali, dentro de um poço, dentro de uma caverna, fazendo algo diferente. Enquanto todo mundo ficava observando, Gideão não. Ele estava ali fazendo algo. Sabe, eu não me conformo com essa situação. Eu não vou, está todo mundo com fome, está todo mundo morrendo, eles estão roubando, mas o meu eles não vão roubar. O meu eles não vão roubar. E o anjo do Senhor chega e começa a observar aquilo. Porque tem momentos na nossa vida que nós temos que fazer algo diferente para o Senhor. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos, sabe, chamar a atenção do Senhor de alguma forma. Porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores. E quando eu me volto lá para Gideão, eu vejo que realmente é assim. Porque não é simplesmente ele escolheu Gideão. Ele viu Gideão fazendo algo diferente de todos aqueles que estavam ali fazendo. Então o anjo do Senhor começa a dialogar com Gideão. E aí, o anjo do Senhor fala para Gideão, né, que o Senhor era com ele. Ainda chama ele de varão valoroso, varão valente, né? E ele começa a falar assim, como assim, né? Nessa situação que nós estamos... Como que eu sou valente? E o anjo do Senhor começa a falar para ele, vai nessa tua força. E você vai livrar o Israel dos medianitas. Por que nessa força? Porque primeiro ele estava fazendo algo diferente. E segundo, ele teve coragem. E a gente vê assim que Deus achou algo no coração daquele homem. Porque por muito menos, se a gente for voltar para a palavra de Deus, quando Isabel fica grávida de Zacarias, a Isabel de Zacarias fica grávida de João Batista, e o anjo aparece, só por Zacarias perguntar como seria, ele ficou mudo. E com Gideão não. Com Gideão o anjo do Senhor começa a dialogar com ele. Então a gente vê assim que Deus viu naquele homem algo sobrenatural. Algo que mudaria toda a situação daquele povo. E a palavra do Senhor diz que ele fala assim, se é o Senhor que está falando comigo, então o Senhor aguarda aqui, que eu vou ali buscar uma oferta. E eu quero falar para você nessa noite, o sinal de Deus na sua vida não é o que Deus te dá. O sinal de Deus na sua vida é quando Ele recebe a sua oferta. Porque o anjo do Senhor ficou lá esperando. Então, não se preocupe com o que o Senhor vai te dar. Se preocupe no que Ele vai receber de você. Será que Ele está te achando um verdadeiro adorador? Será que o Espírito Santo de Deus, quando procura nessa terra, Ele pode encontrar você? O seu coração, a sua mente? Sabe, irmãos, eu vejo assim que está numa época da gente... viver aquilo que a gente prega. A gente tem experiência com o Senhor. Porque uma coisa é a gente falar, uma coisa é você ouvir falar, mas outra coisa é você viver as suas experiências com o Senhor. Muitos aqui conhecem o meu filho, o Lineker, né? Alguns aqui conhecem ele que, né, trabalhou aqui. Ou trabalhou não, ministrava aqui no louvor, ajudava no louvor. E o Lineker que foi embora, passou umas lutas, eu já até dei um testemunho aqui de uma enfermidade que ele teve. E assim, a gente veio vencendo, vem passando as provas e vem vencendo. E aí, quando foi há uns 2 anos atrás, o Lineker que passou em alguns concursos e passou num concurso no Pará em 3º lugar. E só tinham 2 vagas. E aí ele ficou muito contrariado, porque mãe, bati na trave e tal, e não entrei. E eu continuei orando, e ele precisando passar, né? Entrar, porque queria casar, queria organizar a vida dele. E aí, irmãos, nós temos que ter nossas experiências com Deus.
Um belo dia, o Líner que está lá na cidade de Itaberaí, dando aula, liga uma pessoa para ele, que ele ia tomar posse do concurso. O que aconteceu? Ele tinha ficado em terceiro lugar, a pessoa que passou em segundo lugar, e antes disso, Deus tinha falado para ele que ia abrir uma porta para ele fora de Itaberaí. E foi assim, na mesma semana. E aí a pessoa que estava em segundo lugar tinha diplomas falsos, e alguém que Deus usou, que Deus levantou, que a gente não sabia de nada, porque a gente não conhecia ninguém, foi no Ministério Público e denunciou. E no que denunciou, o Línic caiu para dentro das vagas. E Deus leva esse Línic lá para Belém. E aí ele foi, começou a trabalhar, e glória a Deus, muito bom. Aí um belo dia, e muito difícil para nós, muito longe, aí esperando a mudança chegar, tinha vendido as coisas dele para aqui, foi embora para lá, e aí precisou comprar tudo novo, porque lá é 110, aqui 220, aí ele disse que um dia está numa loja lá. Aí está numa loja lá, e olhando as coisas, com dinheiro no bolso para comprar as coisas, aí a moça fala assim, pode ir lá em cima pagar. Quando ele chegou no caixa, entrou um monte de ladrão embaixo na loja. Um monte. Ele disse que foi saltando todo mundo e não subiram lá em cima, não foram para cima, ficaram embaixo. Levaram o celular, levaram o trem da loja. Ele falou, mãe, foi questão de segundos. Foi questão de segundos, você não está entendendo. Eu falei, você que não está entendendo. Que quando Deus te coloca num lugar, quando é Deus que te leva para um lugar, não adianta, às vezes ele fala, eu quero ir embora, está longe, está difícil. Eu falo, Deus levou você para ir. Tem sinais. Enquanto você não cavar, não tirar toda a água desse poço que Deus cavou para você aí, você pode prestar concurso do Brasil inteiro, que o seu lugar é aí. Olha os sinais. E eu falo para você nessa noite, olha os sinais do Senhor na sua vida. Olha como o Espírito Santo se move na sua vida, sabe? Vamos parar de começar a olhar para os defeitos e começar a olhar Deus se manifestando no negócio. Deus movendo na minha vida, movendo na sua vida. Se é o Senhor que faz, você não precisa ter medo, você não precisa achar que vai dar errado. Porque Deus, Ele tem as maneiras de trabalhar. E eu quero dar mais um testemunho aqui para edificar a sua fé. Não é que eu me sinto melhor do que ninguém, mas são as experiências que a gente tem com Deus. Para vocês verem como que o coração da gente é enganoso. Há 2 anos atrás, meu marido é policial penal. Já tem quase 20 anos de sistema penal. Há quase 2 anos atrás, entrou um vereador dentro da minha casa e tinha um cargo lá que chamava coordenador regional. Entrou um vereador dentro da minha casa e falou para o meu marido assim, fulano que está aí, ele é contra nós, então nós vamos tirar ele e vamos colocar você. E essa conversa, ela veio assim no momento que o meu coração queria demais, porque a gente estava passando muita luta por causa das lojas que a gente tinha perdido, e assim, estava tudo muito difícil. E essa pessoa chegou e começou a pedir o currículo dele para tirar. Só que esse coordenador era um dos melhores amigos do meu esposo. Eu confesso para vocês que na hora assim meu coração alegrou, a gente quis muito aquilo ali. A hora que esse homem foi embora, já pegou esse currículo do meu marido para ir atrás do governador, para poder pôr o meu marido nessa vaga. E aí meu marido falou assim, olha, fulano é meu melhor amigo, nós somos crentes, eu vou conversar com ele, vou falar para ele que eu recebi a proposta, não vou falar quem falou. E vou falar para ele, se você acha que depende de política, então você corre atrás, porque se não for eu, vai ser outra pessoa. E assim meu marido fez. E aí o coordenador movimentou tudo para ficar na vaga. E meu marido, tudo bem, não estava contando com aquilo, né? Ficou de boa. E eu orei, irmãos, vou falar para vocês não, eu comecei a orar. Comecei a pôr na presença do Senhor e falar, Senhor, honra meu esposo. Meu esposo já tem quase 20 anos de sistema penitenciário, sistema prisional, é leal a esse homem, vai honrando meu esposo. Comecei a orar e a clamar. Quando foi há uns 5 meses atrás, esse coordenador foi puxado para cima
E adivinha quem que ele levou para o lugar dele? O que eu quero falar com isso para você? Que o que for seu, ninguém vai tirar. Na hora certa, no momento certo, Deus vai fazer. Sabe qual que é a nossa posição? É ser fiéis, ser leais, buscar ao Senhor, voltar o nosso coração para cumprir a palavra do Senhor, porque Deus não esquece do seu povo. Deus não esquece de nós. E ele falou para o meu esposo: se eu subir mais, aonde eu for, o meu lugar é seu. Então, o que eu faço hoje? Eu oro por ele, né? Eu estou orando, que se Deus abençoar ele subir, ele puxa meu esposo. Então, assim, nós temos que entender os propósitos de Deus. Aparentemente, aquilo ali era uma porta, né? Não, vamos correr atrás de política. A gente conhece, a gente tem as pessoas também que a gente conhece. Não, vamos correr atrás de política, né? Vamos arrumar e tal. Mas eu quero falar para você, Deus não precisa de ninguém para fazer nada para você. Quando Deus quer abençoar, quando Deus quer fazer, Ele faz. Ele usa, sabe? Ele abre porta, Ele muda lei. Faz mesmo. Mas é preciso esperar a hora certa. E assim, se oferte ao Senhor como uma oferta viva no altar do Senhor. Para que o Senhor receba a sua oferta. A oferta não é só dinheiro. A oferta é o seu culto, você doar o seu melhor para o Senhor. É você entender que se você estiver no fundo de um poço, você não vai descer mais. Eu falo que fundo do poço é o melhor lugar para chegar, porque não tem para onde descer mais, né? Então, dali só para cima, né? E é o Senhor que vai nos tirar. Então, o nosso posicionamento é tentar chamar a atenção do Senhor de alguma forma. Gideão, ele chamou a atenção do Senhor. E outra lição que eu vejo aqui de Gideão é que ele fala assim para o Senhor: espera aí que eu vou ali buscar a oferta. Enquanto ninguém tinha farinha, enquanto ninguém tinha trigo, enquanto ninguém tinha animais, Gideão tinha. Onde ele arrumou farinha para fazer bolo? Onde ele arrumou cabrito para fazer oferta? Porque ele foi um homem diferente. Ele estava numa cova, numa caverna, mas ele sabia, quando ele fala para o Senhor, o que foi feito das coisas dos nossos antepassados. O que foi feito, Senhor, daquele tempo onde os nossos antepassados buscavam o Senhor, fazia chover, né? Fazia tantos milagres ali no deserto que aconteceu. Onde estão os nossos antepassados? Porque ele cria, porque ele acreditava naquilo que era contado para ele. E eu sempre falo o seguinte: fé é dom, gente. Fé é dom. E dom, a gente põe o joelho no chão e ora e pede. A Bíblia fala que fé é dom. E se você quer fé, o dom da fé, eu não estou falando dessa fé natural, que você acredita que amanhã você vai acordar e vai para o seu emprego, não. Porque até para isso a gente precisa ter fé. Eu estou falando de uma fé sobrenatural. Uma fé que você vai ler essa palavra aqui e vai entender que essa palavra, ela desce, ela cumpre aquilo que tem que cumprir, ela volta para o Senhor e ela vai vir de novo em outra época, em outro momento, para outro povo, e vai se revelar de uma forma diferente e vai cumprir aquilo que ela tem que cumprir na minha vida e na sua vida. Sabe? Então, fé é dom e nós precisamos de fé. Numa sociedade onde tudo conspira contra nós, onde tudo conspira contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos, contra os meus filhos, contra o meu casamento, contra a minha igreja, eu preciso de fé para pôr o meu joelho no chão e falar: Senhor, faz diferente. Hoje eu falava para minha pastora, o que eu falei aqui para vocês, eu creio no avivamento do Senhor, eu creio, porque é promessa. A luta nossa tem sido muito grande, irmãos. Ninguém sofreu mais com essa pandemia do que a igreja do Senhor. Quanto tempo nós ficamos sem poder cultuar, sem poder estar na presença do Senhor? A igreja sofreu, tem sofrido muito. E eu tenho certeza que a hora que passar tudo isso, nós vamos pegar os nossos despojos dessa guerra e nós vamos nos levantar e vamos guerrear e ganhar esse Brasil para o Senhor Jesus. E grande vai ser o avivamento que vai vir para essa terra.
Sabe, nós temos sido bombardeados de todos os lados. É mídia, né? É tudo. Mas eu tenho certeza que Deus vai trazer revelação daquilo que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos aprender a caminhar na palavra, né? É você entender que por mais que você esteja passando por qualquer adversidade, mas você tem a palavra de Deus, você tem a sua experiência com Deus, você sabe que daqui você pode tirar a chave que vai abrir uma porta, você pode tirar a chave que vai curar uma enfermidade, você pode tirar uma chave que vai mudar a circunstância da sua casa, da sua família. Jesus um dia, ele estava caminhando e ele teve fome. E a palavra do Senhor diz que ele avistou, ele estava indo, né, para o seu ministério, com a multidão, e ele avistou uma figueira. E ele viu que naquela figueira não tinha nada para comer. E ele fala assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a palavra do Senhor diz que aquela figueira secou imediatamente. Por quê? Porque o poder da palavra, Jesus quis ensinar para nós o poder da palavra. O poder de você profetizar na sua casa. Você não está vendo? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, daquilo que você espera. Nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. Então nada melhor do que você orar a palavra. Sabe? Está sozinho, está em depressão. Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Né? Eu fui assim um dia eu fui solitária. Eu profetizava, né, na minha vida, na minha casa. Deus me deu meu companheiro, me deu minha filha, mais uma filha. Né? Senhor, está difícil, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, o justo, não vai mendigar pão, não vai faltar. Então assim, declarar a palavra, uma palavra que eu gosto de declarar dentro da minha casa: os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos são ensinados do Senhor, eu não tenho filho para a morte, eu não tenho filho para a perdição, eu não tenho filho para a destruição. Profetiza dentro da sua casa. A palavra do Senhor diz que o poder da morte e da vida está na língua. Nós precisamos aprender a orar, a confessar essa palavra, para vencer as batalhas. E acreditar, se você tiver o dom da fé e você confessar essa palavra, você muda a história da sua vida. Se você pegar essa palavra que você aprende aqui nessa igreja, que você tem aprendido, e começar a aplicar ela na sua vida, a sua vida vai mudar. Porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. E Ele que sabe os pensamentos que tem sobre nós, sobre mim, sobre você. E Ele fala que não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem. São pensamentos de bem. O Senhor tem para nós pensamentos de bem. Talvez você entrou aqui com seu coração triste porque você perdeu alguém da sua família. Porque alguém da sua família morreu. Mas até para isso nós temos que ser corajosos de entender que nós vamos morrer, irmãos. Um dia nós vamos adoecer. Se você está com saúde, glória a Deus, louvado seja Deus. E que a sua saúde, a minha saúde, ela permaneça. Mas um dia eu vou adoecer, você vai adoecer. Um dia vai chegar para nós. E a Bíblia fala sobre o dia mau. E o dia mau chegou para o povo de Israel. Sabe, nós temos que ver como que nós vamos nos posicionar diante das adversidades que vêm no dia mau. Sabe? E voltando aqui para a palavra de Gideão, a palavra do Senhor diz que o anjo vai embora. E aí, Gideão começa a se posicionar. Primeira coisa, sai daquela cova. Quando ele foi para buscar a oferta, ele já saiu daquela cova. Ele já saiu da cova a hora que ele foi buscar a oferta para o Senhor. Ele já falou assim: espera aí, que eu vou ali. Eu vou ali buscar a oferta. E Jesus ficou lá esperando ele, porque o anjo do Senhor é o próprio Jesus. Ficou ali esperando ele. Primeira posição, sai da sua zona de conforto. Sai dessa comiseração, da tristeza, da ansiedade. Sai, sabe, dessa caverna que você entrou, que você se colocou. Toma uma posição diante do Senhor.
Sabe, ora mais, jejuma mais, dá um passo para o Senhor. Um dia um cego queria chegar perto de Jesus e ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos falavam assim: cala a boca, você está importunando o mestre. E a palavra do Senhor diz que quanto mais o povo mandava ele calar a boca, mais ele gritava, mais ele chegava perto do Senhor. Então nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você: toma uma posição, faz diferente, ora mais, busca mais, jejua, clama o seu Deus, Ele é vivo, a palavra do Senhor é vida, sabe, irmãos? Eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo para você, porque o Espírito Santo me tirou. O dia que a pastora falou comigo, eu falei: pastora, eu estou precisando que pega a minha mão e me arrasta, eu não dou conta. E ela falou: minha filha, tem misericórdia, não vai ficar desse jeito. E a hora que eu me coloquei na posição e eu comecei a jejuar, o Espírito Santo foi trazendo essa palavra para mim e foi ministrando no meu coração, sabe? E a partir daí eu vi que chega, não é tempo mais de nós ficarmos nesse sentimento. Nós passamos 2 anos praticamente dentro da nossa casa, 2 anos esperando. Agora é hora de nós arregaçarmos as nossas mangas. O Senhor está falando para você ir. E a palavra do Senhor diz que quando Gideão sai daquela cova, ele começa a tirar todos os ídolos que estavam dentro da casa. Começou a tirar todos os ídolos, tudo que não pertencia àquele povo de Israel que foi ensinado a adorar o Senhor. Ele foi tirando. Às vezes o ídolo é o seu filho. Não é para você tirar seu filho da sua casa. Não é isso que eu estou falando. Mas é para você tomar uma posição diferente. Põe na mão do Senhor. Começa a profetizar. Começa a declarar a vida dentro da sua casa. Começa a entender que mesmo que seu filho for lá para Belém, lá para longe, mas se Deus quer ele lá, é lá que ele vai ficar. Eu não vou tirar ele de onde Deus colocou ele. É isso que você precisa entender. Tudo tem um propósito. Se você confia no Senhor e entregou para o Senhor, você tem que acreditar que Ele vai voltar e vai ser como o Senhor te prometeu. Aleluia, Jesus. Assim é o seu casamento, assim é a sua família, assim é no seu trabalho. Meu trabalho, eu passei num concurso lá em Itaberaí, ganhei pouquinho, irmãos. Mas eu falo: gente, se Deus quiser me honrar, é aqui. Meu marido fala assim: você tem que passar num concurso melhor. Você tem que passar num concurso melhor. Eu falei: meu bem, se Deus tiver que me honrar, é ali que Ele vai me honrar. Foi ali que Ele me colocou. Foi ali tantos concursos que eu fiz, não passei em nenhum, passei foi naquele. Então assim, a gente tem que ver o que Deus está fazendo, como que Deus se move na nossa vida, né? E a Bíblia fala que Gideão tirou todos os ídolos. E quando ele tirou os ídolos, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele. E ali ele foi fortalecido, ele foi fortificado. O altar do Senhor foi restaurado na vida daquele homem. Aí ele se sente preparado. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo se apoderou dele, que ele toca a buzina, os homens, já, aqueles que tinham se levantado contra ele, já começaram a se congregar junto com ele para ir para a batalha. Só que nem todo mundo estava preparado. Nem todo mundo estava preparado para aquela batalha. E aí, a história, alguns já conhecem, né? Que eram 32 mil homens e Deus foi começando a peneirar. Porque Deus estava escolhendo, Deus escolheu Gideão porque Gideão era diferente. Então existia uma multidão e tinha Gideão. Existia uma multidão que queria ir para a batalha, mas tinha 300 que Deus queria e que tinha o coração voltado para o Senhor. Eu falo assim: Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que o preferem. Tem filhos que gastam mais tempo com Ele. Tem filhos que buscam mais. Porque se a gente parar para pensar, essa coisa da nossa oferta para o Senhor, isso é tão sério, isso é tão importante, porque o sol nasce para todo mundo. Todo mundo pode ser abençoado, pode ser próspero. O ímpio também. Quantos ímpios que a gente vê abençoado? Né? Mas agora eu quero saber se Deus está recebendo a minha oferta, se eu estou chamando a atenção de Deus, se Deus pode contar comigo, se Deus olha na terra e vê em mim uma verdadeira adoradora. É isso que o Espírito Santo, aqui está o X da questão, onde Deus pega Gideão. Porque, e não só Gideão, como outros homens, o cego, né, o Bartimeu,
que queria, quanto mais o povo falava, não vai, mais ele gritava e mais ele falava, até ele chamar a atenção do Senhor. Senhor, como que eu posso chamar a sua atenção? E a palavra do Senhor diz que aquele homem juntou aqueles 32 mil e Deus falou para ele, não, tá muito. Se vocês ganharem essa batalha aí, com esse tanto de gente aí, vocês não vão falar que fui eu que ganhei essa batalha, não. Quem vai falar, vocês vão falar que é vocês que ganharam essa batalha. E a palavra do Senhor diz que ele já mandou dispersar mais 10 mil homens e ficou com mais uma parte lá. Ficaram 10 mil, na verdade. Dos 32 mil, os medrosos e os tímidos voltaram, 22 mil e ficaram 10 mil. Quer dizer que medroso e tímido, Deus já não conta com ele, né? E aí ficaram 10 mil homens. E o Senhor falou, não, ainda está muito. Você vai fazer o seguinte, você vai levar eles para beber água. Aqueles que tomarem água, ajoelhado, você vai pôr para um lado. E os que pegaram a água, lambendo a água, você vai pôr para o outro. E a palavra do Senhor fala que ficaram só 300 homens. Então, de 32 mil, era Gideão e os 300. E a coisa mais interessante que eu acho aqui nessa história é que a coragem dele de se posicionar e a coragem dele de estar com aqueles homens entendendo o plano de Deus. Porque era preciso tirar o povo de Israel da mão dos midianitas. Era preciso tirar o povo de Israel daquele sofrimento e daquela luta. E eu vou falar uma coisa para vocês, é preciso nós, como igreja do Senhor, começarmos a clamar para Deus tirar essa pandemia dessa terra. Está cansativo, irmãos, está difícil para todo mundo. Eu acho que ninguém aguenta mais. E Deus, a Bíblia fala que Jesus é a cura, né? Eu acredito que antes de ter a doença, já tinha cura, porque Jesus é a cura. Então nós como igreja do Senhor, nós estamos falhando, nós precisamos nos posicionar, orar para o Senhor varrer dessa terra, essa enfermidade, sabe? Eu sou igreja, você é igreja, nós temos autoridade, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Sabe, o propósito dessa pandemia, o que ela veio para ensinar, eu acredito que já ensinou. São 2 anos de luta, são 2 anos de sofrimento. E é espiritualmente, porque a Bíblia fala que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas no Senhor para destruir as fortalezas. E Deus quer destruir essas fortalezas. O que o Espírito Santo tem revelado para mim, tem falado comigo, é que Ele quer destruir essa fortaleza. E nós precisamos nos posicionar. E a palavra do Senhor diz que Gideão pega esses 300 homens e ele ficou com medo, porque o exército dos midianitas era muito numeroso. Tinha muita gente ali. E a palavra do Senhor diz que ele fica com medo, ele teme, mas ele confiava no Senhor. E aí, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Eu já estou quase finalizando. No capítulo 7. A partir do versículo 5. Peraí. 7. A partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Quem que ia livrar o povo de Israel? Era Gideão? Era os 300 ou era o Senhor? Era o Senhor. E entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Tem que ter muita fé, né, irmãos? Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, pura ao arraial. Porque Gideão, ele estava com muito medo. E não é
errado a gente sentir medo. A gente pode sentir medo, né? E ele estava com medo. E ouvirás o que dizem: depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu com ele o seu moço puro até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Quer dizer, muita gente. Eles 301 e um exército inteiro para ser derrotado. Chegando, pois, Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que este caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendido. Um pão rodava. Quem é o pão? Quem é o pão da vida? Quem que recebeu a oferta lá atrás? Que era um pão, um bolo feito de trigo. Jesus era o pão da vida. Aquela guerra não era para ser vencida por homens, era para ser vencida por Deus. Assim como a minha guerra e a sua guerra, ela é para ser vencida pelo Senhor. E aqui continuando diz assim: respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas acegas. As trombetas falam de adoração. Os cântaros falam de mim e de você. Você é o vaso, eu sou o vaso. E a tocha fala da unção, do fogo do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Esse é o seu momento com o Senhor. Eu quero te falar que na sua mão, na sua boca, tem uma trombeta. Na sua mão tem uma tocha. Você é o cântaro. Você é o vaso nessa noite. Deus está te dando nessa noite autoridade para você destruir tudo que tem amarrado, impedido a sua vida. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero falar para você. Gideão, com aqueles 300 homens, ele venceu os midianitas. Ele tomou posse dos despojos. Ele foi justificado. Ele viu o seu povo ser justificado. O povo escolhido do Senhor, a nação santa. Mas ele teve que ter uma posição diferente. E nessa noite é isso que o Senhor espera de você. Nós vamos orar e eu quero que você abra sua boca nessa noite. Que você clame ao Senhor e que você comece a profetizar aí no seu lugar. A palavra que vier na sua mente, no seu coração, que você comece a profetizar ela sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sabe, irmãos? Essa noite é uma noite profética. Eu vim aqui para ser boca de Deus para a sua vida, para falar para você: abre a tua boca e profetiza. Deus quer mudar a situação. O Espírito Santo, ele está aqui nesse momento e ele vai mudar a circunstância da sua vida. Sabe, não deixe, não ouse a sair desse lugar de mãos vazias, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Eles vão adorar o Senhor baixinho, nós vamos orar. Eu creio que eu tenho pelo menos 2 minutinhos aqui, pastor Ricardo, para fazer essa oração. E eu queria muito que você abrisse a sua boca nessa noite. Sabe, que você se posicionasse com o Senhor. Se é o dom que você precisa da fé, você vai falar: Senhor, me dá fé. Se eu, às vezes, dentro da minha casa eu não tenho sabedoria, eu falo que não precisa, eu não calo. Sabe, começa a falar com o Senhor, é o seu momento com o Senhor. Às vezes o Senhor quer ver você aqui, quer receber o seu culto, a sua oração, a sua adoração, para Ele sair e derramar a bênção sobre a sua vida. Sabe, Deus quer te fortalecer, te encher da unção, te encher da graça. Vamos orar, irmão?